Muitas pessoas ainda no dia de hoje têm dificuldade de entender porque às vezes as coisas começam a dar errada do nada. Pois é, às vezes tudo vai caminhando e de repente tudo que era para dar certo começa a dar errado. E hoje eu queria fazer essa reflexão com vocês o seguinte, que vocês lessem o livro de Josué e entender que a Bíblia não é só uma história, é um manual para a vida. Aqui está contido grandes lições para que a gente possa tirar ao nosso favor, entendendo que toda vez que a gente faz o que é certo e com os propósitos de Deus, seguindo os princípios de Deus, as coisas dão certo. E toda vez que a gente faz desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, as coisas tendem a dar errado. E a história de Josué hoje, que eu vou estar aí conversando com vocês um pouquinho. E depois em casa aí vocês leem e faz o estudo dessa palavra. Bom, a história de Josué é a seguinte. Depois que Moisés morreu, Josué assume o poder sobre o povo de Israel. O povo hebreu veio vindo da servidão do Egito. Então, Moisés conseguiu tirar eles de lá e agora Josué assume a liderança do povo. E na liderança de Josué, eles têm diversas vitórias, obedecendo a palavra de Deus. Toda vez que o povo obedecia a palavra de Deus, eles venciam. Toda vez que o povo desobedecia às ordens de Deus, o povo perdia. Mas vamos lá. Eles venceram diversas batalhas, inclusive a batalha contra Jericó, uma cidade que na época era muito fortificada e tinha um exército muito forte. E seguindo as orientações de Deus, eles derrubaram a muralha no grito. Olha só que interessante, muralha não cai no grito, se não for pela vontade de Deus. E eles invadiram essa cidade, limparam essa cidade, tiveram os despojos dessa cidade, só que Deus, na época, deu orientação para Josué que os despojos da cidade de Jericó, que era uma cidade pagã, seria totalmente para a construção do templo, para as coisas de Deus. E eles invadiram e vida que segue, venceram, continuaram. Só que tinha uma cidade para frente, tinha um povoado que era menor e fraco, chamado Ai. E depois dessa vitória, o povo se sentiu ainda mais engrandecido por Deus. Mais engrandecido por Deus. Se Deus deu a vitória para a gente numa cidade fortificada dessa, Deus também vai entregar esse povo pagão na nossa mão, que era a cidade de Ai. E eles marcaram tudo para poder fazer essa próxima invasão, para poder seguir o caminho até a terra prometida. O que eles não sabiam é que entre eles alguém tinha feito o que era mal aos olhos de Deus. Pois bem, e antes da gente continuar essa história, eu sou Eduardo Moreira e gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, curtisse, comentasse e compartilhasse com alguém que faz sentido, para poder essa mensagem chegar mais longe a mais pessoas. E assim como eu fui ajudado, outras pessoas também possam ser ativadas pela palavra de Deus e entender que a Bíblia não é só uma história que aconteceu, é uma história que pode ser implantada nos dias de hoje, nos dias reais. Tudo tem uma lição, tudo tem um propósito. Mas vamos lá. O que acontece? Josué venceu lá a cidade com o exército de Jericó, uma coisa que era intransponível, e o povo ficou se sentindo. E eles tinham que passar por esse caminho desse povoado que chamava Ai. E era um povo pequeno, pouca gente, um exército fraco, era um vilarejo. E estava marcado para poder eles passar por ali.
e Josué deu a ordem para o exército invadir. Pois bem, por causa da desobediência de uma pessoa no meio do exército, quando eles invadiram lá em Jericó, um cara chamado Acã, que pegou os despojos para ele, sendo que a ordem era para os despojos, que as riquezas seriam para a construção do templo, seria para a palavra de Deus chegar a mais pessoas. E Acã pegou com a sua família ali e roubou o que não era, que era sujo e que Deus ia santificar para que a palavra de Deus continuasse chegando a mais pessoas. E Acã levou e se escondeu dentro do acampamento dele. Ele com a família dele, por causa da ganância. Eles tinham conhecido e visto as maravilhas que Deus tivera feito para eles, mas eles ainda não tinham um encontro com Deus, um encontro verdadeiro, e saber que era pela mão de Deus que eles estavam vencendo. Então eles duvidaram, eles desobedeceram. Pois bem, Josué manda o exército dele ir até esse vilarejo. E eles foram escorraçados com meia dúzia do outro exército, meia dúzia de gente, botaram eles para correr. Igual o cachorro sarnento. A verdade é essa. E o exército, todo machucado, todo ferido, recuou o acampamento. E Josué ficou indignado, falou: meu Deus, o que aconteceu? O Senhor nos entregou Jericó, que era uma cidade fortificada, e agora o próximo vilarejo, meia dúzia de gente que nem tinha um exército, nem tinha armas, e nós fomos escorraçados. O que aconteceu? E ele se prostra ao chão, rasga suas vestes, cobre seu rosto com poeira e começa a conversar com Deus. E Deus dá a dica para ele e fala para ele: ó, dentro do seu exército lá em Jericó, alguém desobedeceu a minha ordem. Alguém tomou para si aquele despojo que não era, que era um despojo imundo de uma cidade pagã. E por isso vocês estão perdendo. E aí Josué, com os seus aliados ali, com seus conselheiros, foram até Acã. E Acã realmente, com a família dele, confessou que ele tinha escondido alguma parte do despojo dentro da tenda deles ali, para poder eles no futuro eles terem uma garantia de alguma coisa. E o que acontece? Deus foi bem claro na ordem. A quem desobedecesse, a pena seria a morte. E assim é também nos dias de hoje. Toda vez que a gente desobedece e faz uma coisa errada ou uma coisa não tão boa, às vezes pode ser que não seja a morte imediata, mas aquilo ali vai ter consequência para o resto da vida. E aquilo ali vai te gerar insatisfação, vai te gerar muitos outros problemas e consequências que você vai ter que enfrentar pelo resto da vida. Bom, Josué descobriu o que estava acontecendo. Deus mandou eliminar a família todinha de Acã. Mataram a família de Acã para fora do arraial. O que isso significa? Que Deus, para poder fazer as coisas dar certo, ele quer obediência, ele quer que a pessoa seja pura. Então até isso, a família de Acã foi apedrejada para fora do vilarejo deles. Se o povo lá fora faz e está vamos dizer, se contaminando, não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Se a gente quer resultado e quer a mão protetora de Deus em cima da gente, a gente tem que entender isso e seguir os princípios de Deus. Os mandamentos de Deus são somente 10. Lá em Êxodo 20, fala claramente os 10 mandamentos de Deus. Depois repete lá em Deuteronômio. E também fala para não ter imagem, para não fazer o que é errado, desviar do mal. E é isso que Deus quer nos dias de hoje. Porque algumas famílias dão certo, algumas empresas conseguem crescer e outras não. Porque às vezes o caminho estava certo e às vezes, quando vê do nada, começa a dar errado. Às vezes não é
a pessoa em si, mas alguém que está ali nesse acampamento, alguém que está dentro da sua empresa, alguém que está dentro da sua família, algum pensamento e algum mau hábito que ainda insiste em ficar escondido no meio da sua vida, no meio do seu acampamento. Ah, mas ninguém vai saber, eu vou fazer isso aqui escondido que ninguém vai ficar sabendo. Deus está vendo. E aí as coisas começam a andar para trás e a gente fica sem saber por quê. Pare e pensa um pouco nisso. Reflita. Não faz sentido a gente ter uma vida com Deus e querer fazer do nosso jeito. Fazer escondido, achando que não vai ter represálias, vamos dizer assim. Acã foi tirado para fora do arraial e foi eliminado o problema. A família que pecou contra Deus, contra a palavra, contra aquele mandamento que foi dado, foi agora eliminada. Josué manda uma parte pequeníssima do exército dele contra aquele arraial. E eles vencem. Como levar isso hoje para os dias de hoje da nossa vida? Será que a gente não precisa tirar alguém que está dentro da nossa empresa? Será que não é esse Acã dentro do nosso acampamento, dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, às vezes um pensamento mau, um hábito mau, maus olhos? Para se colher as bênçãos de Deus, a gente também tem deveres, obrigações. Tem deveres e obrigações. É muito importante entender isso. Igual aqui na Bíblia fala o seguinte: fui estrangeiro e você não me acolheu. Fui órfão na tua terra e você não me amparou. O órfão, a viúva. Fui preso, você não me estendeu. Então, o que acontece? A palavra de Deus é muito clara. E se a gente quer que as coisas dê certo em qualquer área da vida, isso é para qualquer área, a gente tem que seguir um propósito, tem que seguir um princípio. O que a gente não quer para a gente não faz para o outro. E aí as coisas começam a mudar. O que tem que dar errado começa a dar certo. O que seria pedra de tropeço começa a virar pedra de impulso. O que seria impossível igual a muralha de Jericó cair, eles derrubaram no grito. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está aqui empautada. Até alguns anos atrás eu tinha essa dificuldade de colocar isso em prática na minha vida. E quando eu comecei a fazer o estudo da palavra e colocar isso em prática, fielmente, de acordo com a Bíblia, a minha vida transformou. Transformou. Não tem mais vestígios de erro. E por algum motivo, se a gente erra por alguma situação, a gente tenta corrigir o mais rápido possível. E aí Deus está vendo a intenção, está vendo que a gente está se empenhando, que muitas vezes a gente acaba errando, vamos dizer, de tabela, por uma situação que a outra pessoa às vezes impôs ali, a gente acaba seguindo o erro, vamos dizer assim, seguindo o mestre, seguindo o erro. Porque você está ali e às vezes depende de uma decisão. Para você tomar uma decisão correta, precisa da decisão do outro. E às vezes a decisão do outro não foi tão assertiva assim e acaba nos levando ao erro. Então, identificou o erro, identificou a falha, tenta corrigir o mais rápido possível. Tenta reverter a situação o mais rápido possível. Coloca o trem na linha de novo. E aí você vai ver as coisas funcionarem na sua vida, em todas as áreas. Se você gostou desse vídeo, espero que compartilhe. Já deixa lá, já curte
o vídeo para chegar a mais pessoas. E a única coisa que eu posso te falar, que tudo que está contido aqui, nesse livro, chamado Bíblia, dá para se tirar uma lição e colocar em prática na nossa vida, no dia a dia. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde você estiver.